O Estado moderno surgiu a partir da fragmentação do sistema feudal. É marcado por 4 fases: o Estado moderno, Estado liberal, crise no Estado liberal e Estado democrático liberal. Nasceu no século XV, com o desenvolvimento do capitalismo mercantil registrado em Portugal, na França, Inglaterra e Espanha. Nas 4 nações, o Estado moderno surge a partir da segunda metade do século XV e, posteriormente, é registrado também em outras partes da Europa. No modelo feudal, não havia estados nacionais centralizados. Os senhores feudais é quem controlavam os poderes políticos sobre as terras e exerciam seus poderes sem núcleo. Cada feudo tinha a própria autonomia política. Igualmente, poderia estar submisso a um reino maior. O poder dos senhores feudais era partilhado com o governo das cidades medievais autônomas, que eram conhecidas por comunas. As comunas tinham autonomia para regulamentar o comércio, estabelecer impostos, garantir a liberdade dos cidadãos e controlar os processos judiciais. A partir dos séculos XIV e a primeira metade do século XV, passa a ocorrer a crise do sistema feudal em consequência das revoltas sociais dos camponeses e da evolução do comércio na Europa. A burguesia passa a exigir elementos que garantam a sua evolução política, econômica e social. Desta maneira, surge a existência de um governo estável e com a centralização dos serviços à população. Os burgueses também brigavam contra os elevados impostos sobre as mercadorias. O Estado moderno é fruto de um processo de cerca de aproximadamente 3 séculos para se estabelecer. A primeira fase dele é o absolutismo monárquico, por meio da centralização do poder na monarquia. Começa a ser desenvolvido o aparelhamento das forças armadas, da estrutura jurídica e da estruturação da cobrança de impostos. A monarquia permite ainda a formação da infraestrutura que garante a máquina pública e cria as condições para o surgimento do corpo burocrático. As principais características do Estado moderno são: um só poder, um só exército, autoridade soberana do rei para todo o território, administração unificada, criação do sistema burocrático. O primeiro reino a utilizar o modelo de Estado moderno foi Portugal. Em Portugal, a centralização política ocorreu como consequência de campanhas militares da Guerra da Reconquista. Embora a consolidação dos Estados nacionais seja uma característica da Idade Moderna, esse processo não se deu no mesmo ritmo em toda a Europa. Em Portugal, Espanha, França e Inglaterra, a centralização do poder conduziu à formação de Estados nacionais. Já na Alemanha e Itália, por exemplo, o processo de unificação territorial e política ocorreu somente no século XIX. Eu espero que eu tenha lhe ajudado a entender um pouco o que foi o Estado moderno. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Fique com Deus.